Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 14 de julho de 2024, em nossa série Estudo Sistematizado. Todos os domingos, às 20 horas, estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22, no seu item número 5. O capítulo 22 tem como título Não separeis o que Deus juntou. E o item 5 fala exclusivamente sobre o divórcio. É o último item deste capítulo. Inclusive, esse é um dos capítulos do Evangelho em que Kardec não coloca as instruções dos Espíritos. Então, repetindo, capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, item 5, o divórcio. Então, como é um parecer muito curto do nosso querido Kardec, nós vamos fazer a leitura e depois partimos para os nossos comentários. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Então, neste primeiro parágrafo, Kardec nos fala das duas leis que existem em nossa vida: a lei divina e a lei humana. O divórcio, pelas leis da Igreja e pela própria determinação das autoridades da Igreja, foi instituído na lei humana para, conforme diz Kardec, separar aquilo que de fato já estava separado. Essa lei, ela é favorável para que todos nós, que muitas vezes nos encontramos em um relacionamento em que alguma coisa não anda de conformidade com aquilo que se esperava e com aquilo que se desejava, então a igreja ofereceu a essas pessoas, a esses casais, a oportunidade de realizarem o divórcio, ou seja, cada um voltar à sua vida normal como se fossem pessoas solteiras, como se aquele fato do casamento não houvesse acontecido. Lógico, como diz Kardec, que essa lei é justamente aplicada àqueles casos em que a lei divina ela não foi colocada como prioridade entre aqueles que se juntaram. E a lei divina está diretamente ligada à questão do amor. Quando as pessoas se casam na igreja, em que ali nós observamos o juramento no momento de doença, de dor, de sofrimento, até a morte, é como se nós estivéssemos nos comprometendo com a lei divina para que permanecêssemos juntos em todos os momentos da vida, seja no momento agradável, seja no momento difícil, seja no momento de plena saúde ou de plena doença,
naquele instante da jovialidade em que nós estamos completamente sadios com o corpo físico, ou até mesmo naquele instante em que adoecemos fisicamente e temos que estar com a ajuda daquela pessoa que faz parte da nossa vida. E quando se fala até a morte, diz-se que seria para que a pessoa que ali ficou sozinha, assim permanecesse até o instante da sua própria morte, do seu próprio desencarne. Então, esta é uma lei humana. O divórcio, ele não tem nada de contrário à doutrina espírita, porque, já dito, é a lei humana determinada pela Igreja para facilitar aquilo que, de uma maneira comum, já estava separado entre as duas partes. E isso acontece exclusivamente porque, na realidade, as pessoas se importaram mais com as questões materiais da vida do que propriamente com a lei de amor. É claro que encontramos casos em que as pessoas se amam, em que as pessoas têm uma afinidade de uma para com a outra, mas que muitas vezes, por circunstâncias da vida, esse amor acaba sendo interrompido. Circunstâncias que não cabe a nós o julgamento, até porque nós não compreendemos, não sabemos e não temos a possibilidade de adentrar a intimidade de cada pessoa. Cada um tem o seu programa reencarnatório, cada um tem o seu livre-arbítrio para as mudanças necessárias que se fazem no correr da vida. Agora, nós muitas vezes podemos superar as dificuldades de maneira individual ou dentro de um casamento, ou muitas vezes, ao nos depararmos com determinadas circunstâncias, com determinadas situações, acabamos desistindo daquele compromisso. Então, já não havia, na realidade, um respeito, uma determinação de nossa parte em obedecer à lei divina do amor. E aí nos beneficiamos da lei humana, que oferece para nós, após a separação, o divórcio, para que, como eu disse lá no início, possamos, de uma maneira individual, seguir a nossa vida através de uma outra jornada. Muitas vezes, como diz o próprio Kardec, ele diz que o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Muitas vezes ocorrem no relacionamento entre duas pessoas que benefícios materiais, objetivos materiais se sobreponham à lei do amor. Kardec coloca isso como uma dupla prevaricação, ou seja, nós burlamos a lei do amor e, em função disso, realizamos intimamente a busca de um interesse material para que pudéssemos nos beneficiar de alguma forma. Muitas vezes, é claro que isso é um exemplo, desculpem, muitas vezes nós temos uma vida simples, uma vida normal, como qualquer outra alma querida, e acabamos conhecendo uma outra pessoa que financeiramente, materialmente, tenha uma vida muito, mas muito melhor e superior do que a nossa, e muitas vezes, pela atração material dos bens, da riqueza ou até mesmo do corpo, fazemos a troca daquilo que temos por aquilo que nos aparece à frente. Vejam vocês que essa questão está diretamente ligada ao nosso livre-arbítrio, porque é da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, escolher.
em ficar naquilo que temos ou trocarmos por alguma outra coisa. Nós muitas vezes acreditamos que aquilo faça parte da reencarnação, do programa reencarnatório desta ou daquela pessoa. Acredito, particularmente, por tudo aquilo que já estudei, que é difícil para nós fazermos esta análise. E é muito mais difícil para nós acreditarmos que temos a capacidade de distinguir aquilo que faz parte de uma programação daquilo que faz parte da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Nós sabemos perfeitamente, pela condição em que nos encontramos hoje, apesar de ainda sermos espíritos em processo evolutivo e reeducativo, todos nós sabemos perfeitamente que temos já a capacidade intelectual de fazer as nossas escolhas, de entender e compreender aquilo que seja melhor ou pior para nós. Isto é o livre-arbítrio. Os espíritos não iriam interferir nas nossas decisões. Os espíritos, apesar de estarem sempre ao nosso lado, participarem constantemente da nossa vida, eles não interfeririam em decisões tão significativas e tão importantes na nossa caminhada. Então, é o bom ou mau uso do livre-arbítrio. Vamos ver o que Kardec nos fala no segundo parágrafo. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Então, Kardec relembra Jesus falando de uma maneira direta ou indireta a todos aqueles de seu tempo com relação às uniões do homem com a mulher. Kardec relembra: não disse Jesus, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Será que não foi por causa da dureza do nosso coração? É o que Jesus está nos falando, que nós muitas vezes nos despedimos das nossas mulheres? E essa dureza de coração está ligada exclusivamente ao quê? Ao egoísmo e ao orgulho. E Kardec ainda relembra, quando Jesus acrescenta: no princípio, não foi assim. Olha que determinante esta mensagem de Jesus. Primeiro, nos chamando a atenção contra a dureza do nosso coração. Dureza que já fazia parte no tempo de Moisés, e que perdurou, e talvez ainda perdure nos dias atuais, em grande parte dos relacionamentos. E essa dureza de coração, criada, vivenciada pelo egoísmo da nossa parte, pelo orgulho que carregamos e muitas vezes pela ambição e pela vaidade, faz com que determinadas uniões se tornem impossíveis de permanecerem ativas
simplesmente porque temos posições contrárias, opiniões diferentes, gostos diferentes, desejos diferentes, ambições diferentes, trabalhos diferentes, coisas que são íntimas de cada alma reencarnada. E ele ainda fala, naquele tempo, lá atrás, no momento em que os homens ainda viviam pela simpatia e não pela vaidade, pela ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio, tanto do homem para com a mulher e vice-versa. Então, nós já vivemos esse tipo de situação, não é de hoje. Kardec relembra aí o tempo de Jesus, aliás, desculpem, no tempo de Moisés, mas talvez antes mesmo de Moisés, nas antigas civilizações, provavelmente essas situações talvez seriam ainda muito mais graves, muito mais difíceis, principalmente por parte da mulher, que sempre recebeu um repúdio muito grande por parte do homem, tornando-a simplesmente uma mera escrava do lar, aquela que reproduzia, aquela que cuidava dos filhos e aquela que cuidava exclusivamente de tudo que estava afeto àquele relacionamento. Os tempos mudaram. Hoje, as mulheres muito mais independentes, muito mais lutadoras pelos seus objetivos, pelos seus desejos, pelos seus sonhos e até mesmo pelos seus próprios direitos, muita coisa se modificou, muita coisa se alterou. Mas sabemos perfeitamente que ainda há, por parte de muitos, essas mesmas condições vividas no tempo de Moisés, no tempo de Jesus e nos tempos posteriores até chegarmos nos dias atuais. E no último parágrafo, que termina o capítulo, Kardec nos fala: vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o do adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio, que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Então, Kardec de novo relembra Jesus, mostrando para nós que, em caso de poder dar-se o repúdio, somente quando havia o adultério. Só que parece que Jesus entraria em conflito com aquilo que ele mesmo disse. E na realidade não foi isso. Na realidade, o que nós observamos é Jesus nos chamando atenção para os tempos antigos de Moisés e para o tempo atual em que ele vivia. Então, ao tempo de Moisés, havia sim o repúdio pelo fato de a união não estar adequada àquilo que se desejava. Já ao tempo de Jesus, quando a mulher principalmente cometia o adultério, ela era levada pela lei mosaica
a lapidação em praça pública. Todos nós lembramos daquela passagem em que a mulher adúltera está na praça pública e ali ela iria ser apedrejada pelos homens que estavam ao redor, pelas pessoas, outras que ali estavam. E quando Jesus aparece, simplesmente Jesus diz a todos: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos, absolutamente todos, largaram as pedras e foram embora. E quando ali permaneceu apenas Jesus e a mulher, ele a levantou e disse: vá e não peques mais. Ou seja, vá e não cometa novamente o adultério. E olhem que interessante, essa lei de lapidação era exclusiva para as mulheres, mas não era para os homens. Então, os homens podiam fazer o que pudessem entender que seria bom para eles, mas as mulheres não tinham o direito de nada realizar. E quando realizavam e eram pegas, então eram levadas à praça pública para a lapidação. O tempo passou e essa lei mosaica ela foi substituída. Então vejam só, querendo abolir um uso bárbaro, que era a lapidação em praça pública, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio, que adviria da proibição de um segundo casamento. Então a lei mosaica se modifica. Não haveria mais a lapidação em praça pública. Mas aquela mulher não teria direito a um segundo casamento. Então era aquela mulher que iria viver sozinha, abandonada, à mercê da sorte e da comiseração pública das pessoas. Então, uma lei, como diz Kardec, uma lei civil nova, substituindo uma lei civil antiga. Não se leva aí a consideração da lei divina, da lei do amor. E ele termina dizendo: era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. E foi passada pela prova do tempo. Hoje, nós, quando nos separamos, divorciamos, nós temos o direito de um segundo casamento. Existem pessoas que têm o terceiro, o quarto casamento. Então, a lei, com o tempo, ela foi sendo substituída. E Kardec deixa bem claro que tudo isso depende muito da época, do tempo e das almas que estão ali reencarnadas naquela época, naquele tempo. Conforme vamos avançando no progresso da humanidade, conforme vamos avançando no nosso próprio progresso individual, as leis elas vão se modificando, porque é da necessidade progressiva do planeta e de nós mesmos. É da necessidade progressiva de todos nós. As leis vão se alterando. Então, de repente, nós temos uma lei que fala que não podemos rasgar aquele papel. E, com o passar do tempo, com o passar daqueles homens que cuidam da lei, alguém vai dando uma nova ajustada naquela lei. Olha, não podemos rasgar aquele papel, mas se aquele papel for útil, então nós podemos deixar de utilizá-lo, podemos deixar de rasgá-lo, podemos fazer com que ele seja utilizado de uma outra forma. É assim que vai funcionando, como diz o próprio Livro dos Espíritos, a lei do progresso para os mundos
e para os seus habitantes. Para a gente compreender um pouquinho melhor essa questão do divórcio, nós recorremos ao livro Leis de Amor. Esse livro foi editado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Os médiuns foram o Chico e o Valdo Vieira. E em seu capítulo 4, eles fazem perguntas a Emmanuel. E os dois, através da psicografia, trazem as respostas do próprio Emmanuel. Então, é o livro Leis de Amor, publicado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, em seu capítulo 4. É um livro do Espírito Emmanuel, e os médiuns foram o Chico e o Valdo Vieira. Perguntas e respostas de Emmanuel, exclusivamente sobre esse assunto, o divórcio. A primeira pergunta é a seguinte: compreendendo-se que muitos casamentos resultam em uniões infelizes e, às vezes, até mesmo profundamente antipáticas, induzindo os cônjuges ao divórcio, como interpretar a fase de atração recíproca, repleta de alegria e de esperança, que caracterizou o namoro e o noivado? Como que se entende que no namoro e no noivado havia uma atração recíproca, cheia de alegria e de esperança? E, de repente, depois de um tempo, encontramos ali naquela união o divórcio. E Emmanuel responde: qualquer pessoa que aspire a um título elevado passa pela fase de encantamento. Esfalfa-se o professor pela ascensão à cátedra. Conseguindo o certificado de competência, é imperioso entregar-se ao estudo incessante para atender às exigências do magistério. Esforça-se o acadêmico pela conquista do diploma que lhe autorize o exercício da profissão liberal. Laureado pela distinção, sente-se compelido a trabalho infatigável, de modo a sustentar-se na respeitabilidade em que anela viver. Assim também o matrimônio. Então, Emmanuel responde de forma muito clara para nós, colocando como exemplo um professor e um acadêmico. O professor esforça-se para conquistar o título, se torna entusiasmado até conquistar o título. O acadêmico, da mesma maneira. Ambos estudam, lutam, se esforçam para alcançar o título, para alcançarem o diploma. É necessário que o mesmo vigor, o mesmo estudo, a mesma vontade, a mesma determinação e o mesmo esforço se façam presentes depois que conquistaram o diploma, depois que se formaram, para que a profissão traga verdadeiramente para eles aquilo de bom e de melhor que eles sempre aguardaram em suas vidas. Emmanuel diz que assim também o é no matrimônio. Então, aquela atração recíproca, alegre, cheia de esperança, de amor e de sonhos, de objetivos, que caracterizou o noivado, o namoro e o noivado, deve permanecer após o casamento, para que estas duas almas se mantenham firmes no seu compromisso
cumpridores da lei humana, mas também sustentando a lei divina do amor em suas vidas. Só assim o matrimônio, como o exemplo do professor e do acadêmico, conseguem verdadeiramente atingir os seus reais objetivos. A segunda pergunta: como interpretar as contrariedades e desgostos domésticos? Resposta: o homem e a mulher aguardam o casamento embalados na melodia do sonho. Entretanto, atingida a convivência no lar, surgem as obrigações decorrentes do pretérito, através do programa de serviço traçado para cada um de nós pela reencarnação, que nos compele a retomar, na intimidade, todos os nossos erros e desacertos. Fácil, dessa forma, reconhecer que todas as dificuldades domésticas são empeços trazidos por nós próprios das existências passadas. Então, quando ali atrás nós falamos da diversidade de gostos, sonhos, desejos, objetivos, vontades, essa diferenciação entre nós faz parte daquilo que trazemos na nossa bagagem reencarnatória, daquilo que nós trazemos de vidas anteriores. E é claro que ao nos juntarmos com outra alma querida, encontraremos nela as mesmas dificuldades, as mesmas vontades, sonhos, desejos, objetivos e assim por diante. Tudo isso, como nos esclarece Emmanuel, são empeços que nós trazemos em nós mesmos de reencarnações anteriores. Como sabemos que o acaso não existe e estamos ali cumprindo um compromisso junto com outra alma, é nos momentos difíceis, nas contrariedades e desgostos domésticos, que vamos burilando a nós mesmos, vamos aniquilando os empeços que trazemos de reencarnações anteriores. Volto a afirmar de uma maneira muito específica que nunca devemos nos esquecer do nosso livre-arbítrio. Podemos fazer das contrariedades e dos desgostos domésticos momentos de vitória, de alegria, de conquista, de que conseguimos dar a volta por cima e vencer a dificuldade. Mas também, com o mau uso do nosso livre-arbítrio, podemos ainda aumentar esses empeços, essas dificuldades. Então, tudo vai da nossa maturidade, da nossa vivência espiritual, daquilo que temos da lei divina em nossa mente, em nosso coração, para conseguirmos superar as dificuldades de cada dia. A terceira pergunta: de modo geral, que é, nas leis do destino, o marido faltoso? De modo geral, que é, nas leis do destino, o marido faltoso? E Emmanuel responde: marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Uma resposta simples e extremamente objetiva. Marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Então, é aquela alma querida que está do nosso lado e que, em determinado instante, determinado momento do nosso processo evolutivo, nós a inclinamos à crueldade e à mentira.
Isso é uma regra? Claro que não. Mas, com certeza, pelos processos reencarnatórios que a própria doutrina espírita nos ensina, talvez seja uma grande situação que ocorre na maioria dos casos. Então, marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. E aí perguntam: e a esposa desequilibrada? Esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos à necessidade e à viciação. Olha como que é interessante. Esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos à necessidade e à viciação. Em determinado instante no processo evolutivo, quando ali estávamos juntos, levamos esta alma de mulher, ali se apresentando no corpo de uma mulher, relegamos ela à necessidade e a algum tipo de viciação. Então vejam que não é só o homem, não é só a mulher. Na próxima pergunta, a quinta, perguntam também sobre os filhos, sobre o lar, sobre a família. Vamos ver que tudo está englobado dentro de um único processo, onde cada um de nós traz em si uma responsabilidade muito grande. Então, o marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos à necessidade e à viciação. Na quinta pergunta, eles indagam Emmanuel: quem são os filhos problemas? Filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Todos nós temos os filhos problemas na nossa vida. Todos nós temos. E Emmanuel deixa bem claro para nós: os filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes o sentimento. Por isso que devemos dar a esses filhos muita atenção e não largá-los à sorte da vida. São espíritos da qual temos um comprometimento muito grande. Desfiguramos o caráter e envenenamos os sentimentos. E agora retornam como nossos filhos, para que possamos ajudá-los a encontrarem a paz no coração, na mente e a se tornarem almas em evolução, espíritos de mais luz. Na sexta, perguntam a Emmanuel: qual a função essencial do lar e da família? No caminho familiar, purificam-se impulsos e renovam-se decisões. Nele encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Então, olha que interessante a definição de lar e de família. O que nós podemos ter como função essencial dentro de um lar e no contexto de uma família? No caminho familiar, purificam-se impulsos. Então, quando nós temos um impulso, nós podemos purificar esse impulso. Renovam-se decisões. Aquela decisão em determinado instante não foi a melhor, não foi a correta. Então, eu posso renovar essa decisão. Lá no lar, lá no seio da família, encontramos os estímulos ao trabalho. Quando damos aos nossos filhos a oportunidade de trabalharem,
em todos os setores do lar, da família e na vida comum, para que se tornem pessoas melhores. Encontramos ali, então, estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas. Ou seja, quando nos deparamos com coisas maravilhosas, com coisas novas, com coisas extraordinárias, que são, segundo Emmanuel, as tentações que vão comprovar que tipo de qualidade eu já consegui adquirir ao longo desta caminhada. E vamos encontrar no lar e na família as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. As alegrias que nos tornam mais próximos, que nos tornam mais prósperos e que fazem com que o lar seja um lar de paz e de harmonia, e também as dores, que são as dificuldades, e a dor sempre vem para corrigir, para que algo seja modificado, para que algo seja transformado. Na sétima pergunta, como é encarado o divórcio nos planos superiores do espírito? Olha que pergunta muito bonita. Como é encarado o divórcio nos planos superiores de espírito? O divórcio, conquanto às vezes necessário, não é o caminho salvador quando lutas se agravem. Ninguém colhe flores do plantio de pedras. Só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão incondicional apaga as ofensas. Apenas o bem extingue o mal. Então, o divórcio, muitas vezes, segundo Emmanuel, é necessário. É necessário para situações mais graves, para fatos, muitas vezes, extremos entre um casal. Mas não é o caminho salvador, segundo ele, quando as lutas da vida venham a se agravar. E ele dá como exemplo: ninguém colhe flor do plantio de pedras. E ele diz: só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Então, amontoamos sombras ao longo de um período e teremos um outro período para dissipar aquelas sombras do passado. Só o perdão incondicional apaga as ofensas. Então, é preciso que haja o perdão incondicional. Não aquele de boca para fora, mas o perdão verdadeiro, entendendo que a alma que está ao seu lado, ela também erra, como nós também erramos. Se erramos e desejamos o perdão, seja da alma companheira ou seja de Deus, é necessário também que a outra alma assim o faça, quando, caso esteja errado. E apenas o bem extingue o mal. Ou seja, na realização do bem, na realização daquilo que é o melhor, é que nós vamos, com o tempo, extinguindo o mal que porventura haja entre aquelas duas almas ou no relacionamento do casamento. Na oitava, ele diz assim: existem casos existem casos francamente insolvíveis nos casamentos desventurados. Não será o divórcio o mal menor para evitar maiores males? Existem casos francamente insolvíveis nos casamentos desventurados. Não será o divórcio o mal menor para evitar maiores males? E ele responde: muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar o crime e não ousamos contestar. Casos surgem nos quais ele funciona, por medida lamentável, afastando males maiores. Qual amputação que evita a morte? Mas será sempre quitação adiada, a maneira de reforma no débito contraído.
Olha que interessante. Então, às vezes, em casos insolvíveis do casamento, será que o divórcio não seria o mal menor para evitar graves consequências? E ele responde que muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar o crime e não ousamos contestar. Casos surgem nos quais ele funciona, resolve, por medida lamentável, quer dizer, ele acha lamentável tomar aquela medida, ou seja, divorciar, porque nós estamos, em primeiro lugar, afastando males maiores, como se estivéssemos amputando alguma parte do nosso corpo para evitar a morte. Mas será sempre uma quitação anulada, adiada. A maneira de reforma no débito contraído. Então, eu estou apenas fazendo uma reforma naquele débito que eu contraí, mas ele continua a existir. Então, muitas vezes, é muito mais louvável o perdão, o entendimento, a compreensão, a benevolência, a ajuda, a aceitação. É muito mais favorável suportar para que possamos cumprir a tarefa que nos cabe, do que adiarmos aquela situação. É claro que muitas vezes chegamos a um ponto que não dá mais para suportar. Então, infelizmente, vamos nos utilizar do divórcio para que a situação não fique pior. Mas, de uma certa maneira, estamos adiando, estamos transferindo aquela situação que deveria ser resolvida naquele relacionamento. E a última pergunta, a nona, é a seguinte: por mais ríspidas se façam as lutas no casamento, é melhor permanecer dentro delas? E Emmanuel responde: pagar é libertar-se, aprender é assimilar a lição. Essa questão é uma questão muito pessoal de cada caso, pessoal de cada alma, de cada casamento. É preciso que se faça uma análise muito profunda a respeito de caso por caso, de pessoa por pessoa. Mas Emmanuel se coloca naquela posição de nos dar a, a resposta mediante a moral de Jesus, mediante o ensinamento de Jesus, mediante a doutrina espírita. Emmanuel não está se colocando na posição de moralista, de melhor, ou seja lá o que for. Ele nos coloca na posição em que nós temos que olhar para a lei divina, temos que olhar para a moral de Jesus, temos que olhar para o Evangelho de Jesus e temos que olhar para aquilo que é a doutrina espírita, que os espíritos superiores nos trazem. Então perguntam, bom, por mais ríspidas, aliás, se façam as lutas no casamento, é melhor permanecer dentro delas? Bom, então quer dizer que, em vez de fazer o divórcio, eu vou, até o fim da vida, tolerar o meu esposo, o meu companheiro, difícil e complicado. Em vez de fazer o divórcio, eu vou ter que tolerar até o fim da vida a minha esposa desequilibrada, perturbada, atrapalhada? É melhor, então? Vou ter que, como se diz na gíria popular, vou ter que carregar essa cruz até o fim da vida? Emmanuel responde: pagar é libertar-se. Quando nós temos uma dívida, nós não ficamos em paz conosco mesmo. Somente quando nós pagamos é que nós nos libertamos daquele problema. E ele diz também: aprender
é assimilar a lição. Aprender o quê? A uma boa conduta daqui para frente. A uma boa postura daqui para frente. Porque todas as vezes que nós contrariamos a lei divina, nós, de alguma maneira, em algum momento, em algum lugar, em algum tempo, em alguma época, nós vamos ter que nos ajustar com a lei divina. Então, para aqueles que ficam tão preocupados em fazer o divórcio ou não fazer o divórcio, estas duas últimas perguntas, elas são extremamente maravilhosas. Eu vou até repeti-las. Há 8. Existem casos francamente insolvíveis nos casamentos desventurados. Não será o divórcio o mal menor para evitar maiores males? E ele responde: muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar o crime, e não ousamos contestar. Casos surgem nos quais ele funciona, por medida lamentável, afastando males maiores. Qual amputação que evita a morte? Mas será sempre quitação adiada, a maneira de reforma no débito contraído. E a 9, por mais ríspidas se façam as lutas, no casamento, é melhor permanecer dentro delas? E ele responde: pagar é libertar-se, aprender é assimilar a lição. Então, essas 9 perguntas estão no livro Leis de Amor, editado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, em seu capítulo 4, que tem como título Divórcio. São perguntas feitas ao Espírito de Emmanuel, e esse livro foi psicografado pelo nosso querido Chico e pelo seu companheiro na época, o Valdo Vieira. E nós estamos hoje, então, encerrando o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou, no seu item número 5, que fala sobre o divórcio. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês pelo carinho, pela bondade. Vocês já devem ter reparado que nós fizemos aí alterações em nossa programação semanal. Agora, cada uma das séries, elas têm aí uma responsabilidade específica de uma pessoa ou de um grupo, e cada uma delas traz um roteiro para que possamos conhecer melhor o Evangelho de Jesus e conhecer também a doutrina espírita de uma forma um pouco mais profunda. As nossas séries que ocorrem de segunda-feira às 20 horas, de terça-feira às 21 horas, na sexta-feira às 21 horas e 15 minutos e no sábado também às 20 horas. No domingo temos às 17 horas e às 20 horas. E os programas que são os que deram início ao programa Espiritismo e Vida são exibidos na quarta e na quinta-feira. Quarta-feira, às 21 horas, o Relembrando Chico Xavier, e na quinta-feira, às 20 horas, o nosso webinário espírita. Então, se você puder, conheça um pouco da nossa programação, ajude-nos na divulgação e que juntos possamos levar estas mensagens tão importantes a tantas almas queridas que ainda precisam do conforto, do consolo, do esclarecimento e da vontade, do estímulo de que a sua fé se renove para uma nova caminhada. Desejo a todos vocês uma boa noite, um bom final de domingo, e que esta semana seja uma semana repleta de muita alegria, de muita paz e de muita saúde a você, ao seu lar
e a toda a sua família. Um forte abraço, nos vemos quarta-feira no Relembrando Chico Xavier, às 21 horas. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe.